Olá, pessoal. Estou muito feliz hoje. É um dia super especial para mim, porque eu estou com a minha mestra, professora, que é a Vera Saldanha. Então, para mim é uma grande honra poder ter a Vera para vocês poderem conhecer o que eu tanto falo da psicologia transpessoal, que se tornou a base dos cursos da One Mind. Então, a psicologia transpessoal transformou a minha vida e me conectou com a minha essência. E hoje eu estou com a Vera aqui, ela vai contar um pouco mais sobre ela, vai contar um pouco mais sobre todo esse processo, que a gente vai ter uma conversa super fluida aqui, e espero que vocês aproveitem, porque é uma grande oportunidade ouvir sempre a Vera. Vera, seja bem-vinda ao nosso programa Conversa com Propósito, obrigada pelo teu tempo. Então, queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, falasse um pouco de você, um pouco quem é a Vera, né, antes da profissional, Vera Saldanha. Então, e a partir disso a gente fluir aí com essa conversa do propósito. Nossa, uma alegria imensa estar aqui com você, Érica, ver o seu trabalho lindo que está acontecendo, e bastante alicerçado pela psicologia transpessoal, que é esse o nosso propósito, né? Que possamos cada vez mais estar ajudando um número maior de pessoas. Bom, eu acho que assim, eu falar um pouco de mim, eu sempre fui uma pessoa muito ligada em observar, em ser atenta às reações dos seres humanos, observava com curiosidade, às vezes, reações tão diferentes em situações similares, e me indagava, né? Poxa, por que que um lida com tanta dificuldade e outros em situações difíceis lidavam com uma leveza, com uma maestria? E isso, sem dúvida, me levou a buscar a psicologia, né? Então, era o meu grande propósito, a universidade, fazer na faculdade de psicologia, conhecer o ser humano, por que que ele faz aquilo que ele faz, né? O que que move as nossas escolhas. E então foi algo que realmente eu me encantei com toda a formação, com todos os grandes autores e profissionais que foram fundamentando a psicologia, que a gente podia entender como é que era esse sofrimento e essa dor. Mas eu sentia muita falta de alguma coisa a mais, além, né? E buscava na filosofia, em religiões comparadas, em alguns autores que tinham uma abertura maior, como James, o próprio Jung, mas faltava algo, né? Era uma coisa que era mais teórica. E quando eu encontro a psicologia transpessoal, eu me encanto, eu falo, é isso que eu quero, né? Porque ela amplia a visão do ser humano, ela traz um ser humano mais integral, onde espiritualidade, transcendência é inerente ao ser humano. E mais ainda, Érica, uma coisa importante, ela traz os aspectos saudáveis, porque, claro, a psicologia nasce para estudar a doença, para cuidar da doença, e ela acaba tendo esse foco, deixando de lado a dimensão saudável. Então, acabamos todos ficando assim, bom, se eu não estou tão doente, eu estou bem, mas não é bem assim, né? Sim. A psicologia transpessoal vem nos contar, epa, peraí, nós temos potenciais adormecidos que precisam ser despertados. E eu falei, é por aqui que eu quero ir. E aí, a partir daí, não parei de estudar, de conhecer, de fazer, de praticar, e aí, inclusive, desenvolvendo uma metodologia com base na própria psicologia tradicional, na psicologia transpessoal e alguns novos conceitos. Então, foi mais ou menos esse Uhum. percurso que a gente já vem há quase 40 anos e que vê como você, muitas pessoas darem esse testemunho. É um divisor de águas, mudou a minha vida, né? Então, é muito gratificante porque eu sentia que, quando eu encontrei a psicologia transpessoal, eu falei, não, a gente vai poder ajudar muito mais pessoas a resgatar esse ser saudável que existe em todos nós, né? Ai, que lindo, Vera. É como se fosse, acho que o que eu senti quando eu entrei no primeiro dia lá na minha formação, é aquela sensação, que bom que eu cheguei em casa. Foi essa sensação que a gente Hum, tem, assim, tem um lugar que nos encontra, que fala com a gente.
Imagina assim, agora, Vera, tem um grande público aqui que pode ser que não tenha ideia do que a gente está falando, do que é psicologia transpessoal e o que é a abordagem integrativa que você trouxe. Então, se você puder contar, uma pessoa assim que está chegando agora, não só terapeutas, mas pessoas do dia a dia, líderes, enfim, o que é psicologia transpessoal e o que é essa abordagem que você desenvolveu? Como que vocês poderiam explicar para a gente? Tá. Bom, a psicologia transpessoal, só assim, um pano de fundo geral, ela é uma abordagem em psicologia, tanto quanto nós temos psicanálise, terapia cognitiva comportamental, terapia humanista. Então, ela também é uma linha dentro da psicologia e que tem todo o embasamento teórico. Entretanto, uma das coisas que eu sentia muito falta era uma metodologia focada dentro da psicologia, porque como na transpessoal se estuda os fenômenos anômalos, experiências místicas, estados mais elevados, se estuda meditação, muitas vezes a gente sentia dificuldade na prática clínica ou na educação, nas organizações. Então, eu vou falar desse lugar da abordagem integrativa transpessoal, né? Que tem esse embasamento da psicologia. Então, vamos pensar nisso. Psicologia, o que ela faz? Estuda o comportamento do ser humano, o que ele age, quando ele está infeliz, quando ele está feliz, e como que nós podemos ajudá-lo em situações de comprometimento, e a psicologia transpessoal, como podemos melhorar também aquele indivíduo que está bem, né? Então, acho que tem esse foco que é importante diferenciar. E aí, na abordagem integrativa, além dos aspectos teóricos, vamos pensar na prática. O que vai diferenciar, né? Então, vocês sabem que a palavra é o foco essencial de um processo terapêutico. Só que na transpessoal, na abordagem integrativa, o indivíduo não vai só falar dos seus pensamentos, ele não vai só falar das suas emoções, ele não vai só teorizar ou falar da sua espiritualidade, ele vai vivenciar. Então, esse é um dos pontos fundamentais, entre tantos, na abordagem integrativa, é trabalhar os aspectos experienciais, é o indivíduo vivenciar aquilo que ele está falando, né? Então, esse é um ponto fundamental. Outra coisa, com isso a gente trabalha diferentes níveis de consciência. Então, para o público que está aqui nos ouvindo, nós temos esse estado de consciência que a gente está aqui conversando, mas se nós fizermos uma meditação ou começarmos a entrar num processo criativo, nossa consciência vai se expandir. Do mesmo jeito, quando nós nos entristecemos, o indivíduo entra numa depressão. É um estado de consciência também expandido, mas inferior, no sentido que ele vai destruindo, vai corroendo o indivíduo. Então, dentro da abordagem integrativa, a gente busca trabalhar com esses elementos, buscamos focar o saudável, valores, espiritualidade, criatividade, intuição, para gestão de emoções e espiritualidade, inclusive de trabalhar com a sombra, com aqueles aspectos que são mais encobertos. Então, o que a gente faz? Usando recursos, ferramentas, nós temos esses diferentes focos para auxiliar o indivíduo, não só no equilíbrio de emoções positivas, destrutivas, porque todos nós temos emoções positivas e negativas, isso é da nossa humanidade, né? Vamos pensar assim, lá no homem paleolítico, na Idade da Pedra, para ele sobreviver, ele tinha que ter aquele instinto rápido de correr ou de matar e se enfrentar. A gente tem isso, mas a gente precisa equilibrar com as emoções positivas. Mas, além disso, a gente tem também a intuição, nós temos aspectos mais diferenciados, que são trazidos pela psicologia transpessoal e que a gente põe em prática na abordagem integrativa. Então, o que a gente faz, né? Você perguntou qual que é a diferença. A gente coloca em prática uma teoria, trazendo ferramentas, trazendo instrumentos para o terapeuta,
para o educador, para pessoas, nós temos muitas pessoas que fizeram e que trabalham em organizações. Então, eles trabalham com o seu time, trabalham com os seus grupos na empresa, e outros que dão consultoria em empresas com essa abordagem transpessoal, Uhum, uma uhum. abordagem integrativa transpessoal. Porque quando eu ouço, né, e por ter vivenciado a transpessoal, e quanto mais eu leio também vou me apaixonando, eu observo que é esse caminho da integralidade, né, o ser humano, o ser integral, ele não é separado, né, então você está me dizendo, né, que a transpessoal, ela vai olhar, né, o ser humano na sua totalidade, mas ele poder experienciar tudo isso, né, e na tua visão, Vera, assim, hoje, nesse momento que a gente está vivendo de tanta transformação, né? Eu lembro que no Congresso de Espiritualidade que teve lá da Alobrati, eu lembro de uma fala do Crema, que ele falou assim, a sociedade está indo para a beira de um abismo em questões de autoconhecimento e saúde mental, né? Mas aí, trazendo para o nosso contexto atual, como que você percebe que a transpessoal, essa abordagem, pode apoiar na saúde mental das pessoas? Como que você percebe que essa abordagem, quanto ela, eu vejo, não, quanto ela é necessária para que a gente possa caminhar nesse caminho de integração corpo, mente, espiritualidade, e na tua visão, como que você acha que a saúde mental pode se beneficiar com essa abordagem? Eu acho que é quase que imprescindível, né? Porque há um fenômeno assim que me chama a atenção, Érica. Por exemplo, antes da pandemia, todo mundo falava desse mundo frenético, agitado. Então, quando foi a história do vamos parar, fique em casa, só trabalhos essenciais, criou-se momentaneamente uma ilusão de um certo recolhimento, de um certo. Não, o que a gente vê assim, é uma coisa frenética em termos de mídias, de coisas acontecendo, muitas positivas, e que a gente fala, nossa, que maravilha, a gente recebe pessoas assim do Acre, de Fortaleza, de Moçambique, que diz, nossa, eu nunca teria acesso a isso. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou falando só desses conteúdos que são oferecidos. Essa questão da mídia do cotidiano, de informações do cotidiano, de trocas. Então, o indivíduo, ele continua frenético. Por quê? Não é fora dele, é dentro dele. Então, eu diria assim, talvez essa frase que o Crema colocou, que nós estamos à beira de um abismo, se nós continuarmos cindidos de quem realmente somos, né? Então, essa fragmentação é uma das coisas que a gente foca muito na abordagem integrativa. A gente fala do eixo experiencial, que é essa relação que eu vou ter comigo mesmo, que eu vou ter com o outro e que eu vou ter com o mais além. Nós somos seres de relação, né? O Martin Buber falava muito sobre isso, o eu e o tu. Então, nós crescemos dependendo do outro, nascemos dependendo do outro. Então, o outro, ao mesmo tempo que ele é aquele agente que nos favorece a evolução, ele também traz desafios. Só que para a gente ter uma relação saudável com o outro, eu preciso ter uma relação saudável comigo próximo. E aí, onde é que entra? Autoconsciência, autoconhecimento. Porque se eu fico só reativo, eu fico só nas emoções destrutivas, eu acabo me sendo sequestrado, devorado por uma consciência externa. Uhum. Eu acabo tendo muito menos empatia, muito mais julgamento. Aí a armadilha está feita. Você entrou nessa história de julgamento, de consciência coletiva, você é sequestrado de você, você fica fora de você, você acaba entrando em muitas narrativas e se distancia de si próprio. Então, qual que é o convite? Resgate a si mesmo. Olhe para si mesmo. Quem é você? Né? Cara, respira. Conecta o seu coração. Ouça no seu coração a sua intuição. E vem. Sempre A vem. voz do silêncio é profunda. Ela vai revelando insights, espontaneidade, intuição.
porque a gente fala muito do trabalho terapêutico, né? Eu sou super a favor, a gente tem muitas equipes que trabalham, que fazem atendimentos terapêuticos. Então, claro, isso leva a um autoconhecimento, o indivíduo desperta recursos interiores. Mas, além disto, também no dia a dia, a psicologia transpessoal mostra que tem coisas essenciais. O nosso corpo é sagrado, ele tem informação. Então, põe atenção na sua dor. Onde é que está doendo? Qual que é a sua dor? Se você tocar, teu corpo vai falar qual que é a dor dele. Né? Pratica meditação. Põe atenção no sonho que você teve. O sonho é um canal de informação. Então, a gente busca trazer, com a abordagem integrativa, vários recursos, vários canais, em diferentes áreas, além, claro, de todo o enfoque direcionado e profundo dentro da prática clínica, né? E eu vou dizer para você, apesar de tantos desafios, eu tenho muita esperança. Eu acho que a gente está vivendo um momento de tanta oportunidade, nunca tantas vozes foram conclamadas para se trabalhar a espiritualidade, o autoconhecimento. Nunca tantos recursos foram oferecidos para as pessoas que estão lá no sertão, infelizmente, em muitos países, né? A gente tem pessoas que vieram fazer curso com a gente do Cazaquistão, da Alemanha, de Moçambique, de diferentes lugares. Aqui no Brasil, veja como tudo, por isso que eu falo, eu tenho muita esperança, porque acho que tudo é muito bem feito, gente. Se essa pandemia fosse algumas décadas atrás, seria um verdadeiro caos, né? Sei lá, o número de depressão, de tudo seria muito pior. Com o recurso da internet, e que hoje, por exemplo, mesmo no Brasil, está se chegando nos lugares que não tinham internet. Então, você vê que esse acesso ao conhecimento, mas não só uma informação teórica, um conhecimento que leva a práticas, que olha no olho e diz quem é você, a sua ação no mundo faz diferença. Você tem muito mais para despertar em você. Confia, né? Então, nós estamos vendo uma grande transição evolutiva. Tem dificuldades? Muitas. Eu tenho, você tem, todos têm, a sociedade? Muitos, mas esses desafios podem nos fortalecer. Nós estamos numa transição para um salto evolutivo. Sim. Totalmente, totalmente. E toda transição, qualquer mudança e transição, ela requer, né, paciência, requer esse olhar para dentro, né, requer esse olhar, às vezes, de olhar de fora, né, que são os exercícios que às vezes a gente tem na transpessoal, então a gente olha um pouco de fora para conseguir entender um pouco disso, né, então entender esse processo. E aí me veio, que eu acho que é interessante falar sobre isso, Vera, porque me veio as 7 etapas, porque traz para mim o processo de transição, né, que a transpessoal oferece para a gente. Então, se você puder contar qual é esse processo que o ser humano naturalmente passa em qualquer transformação, transição ou uma dificuldade. Você podia contar um pouquinho das 7 etapas da IT? Sim, claro, que foi alguma coisa assim, que eu observava muito, essa história, né, de estar observando o ser humano, alguns que lidam com uma maestria e outros que lidam de uma forma, às vezes, com tantas dificuldades e sofrimento, e também em processos terapêuticos, a gente observa isso. E eu sempre fui uma admiradora incrível da psicologia, desde a psicanálise, a terapia cognitiva comportamental, as terapias de memória profunda, que nós trouxemos várias vezes, o Roger Uri, trouxemos várias vezes vários terapeutas nessa área da psicologia transpessoal. Então, eu via que alguns faziam alguns trabalhos que davam certo, eram lindos. Outros faziam alguns trabalhos que abriam, né? Abriam muitos núcleos e estados de consciência, mas as pessoas saíam arrasadas. E algumas
piorava. Eu disse, mas espera aí. E aí comecei a observar nas minhas próprias terapias, com os diferentes terapeutas. Espera aí, parece que tem um caminho que acontece. E esse caminho eu comecei a nominar, né? E aí foi essa gestação e nascimento das 7 etapas. Então, você falou assim, sobre o caos. Então, vamos tentar vivenciar essas 7 etapas na questão do caos, né? Então, por exemplo, primeiro momento é reconhecer o que está acontecendo. Não significa a gente botar, enterrar a cabeça e falar, não, está tudo maravilhoso, brincar de poliana. Não é isso. Reconhecer, está difícil, tá? Existe um caos, existe um universo à beira do abismo, um planeta Terra à beira, existe. Eu vou reconhecer. Vou identificar quais são as emoções. Qual é a emoção que a gente mais vê hoje? Polaridade, divisão, conflito. Então, observo tudo isso. Observo também dentro de mim, minhas polaridades, meus conflitos, minhas divisões. E aí, eu vou para... Então, já vimos o reconhecimento, que é o que é que está acontecendo, a identificação, que emoções que estão movendo tudo isso. Não é só fora, não. A 7 etapas, ela faz um convite dentro do indivíduo, né? Porque nós não podemos dizer que nós estamos separados desse mundo de caos, né? Então, isso está dentro e está fora. Então, espera o que está dividido dentro de mim? Ah, ok. Aí identifiquei quais são as emoções de conflito, julgamento, raiva, tal. Aí a desidentificação, que é a terceira etapa, que é bem isso. Eu estou no conflito, mas eu não sou o conflito. Então, eu sinto visceralmente, mas eu não sou esse conflito, eu sou algo além disso. E aí é onde vem a questão da intuição, da espiritualidade, da criatividade, que a gente trabalha muito, seja na educação, nós damos a formação na didática transpessoal, estimulando isso, acreditamos na educação, e depois eu posso contar um pouquinho sobre isso mais tarde. O que a gente faz? Através desses recursos, vamos estimular a criatividade, a intuição, que faz eu ver de longe. Espera aí, tudo isso está acontecendo, mas eu não sou só isso. Sou algo além disso. Eu estou nisso, mas eu não sou só isso. E quando eu tomo distância, uma consciência ampliada, eu começo a ver outros cenários, eu começo a ver outras paisagens, outros caminhos, outros barcos e possibilidades, outros jardins que eu não estava enxergando. E aí eu começo a ir para uma quarta etapa, que é a transmutação, onde eu vou perceber o que é que tem a ver, que nada é inteiramente mal, nada é inteiramente bom. A polaridade faz parte da evolução. O tempo inteiro, quando nós estamos na consciência de vigília, a polaridade acontece. E é através dessa polaridade, dos desafios, que nós evoluímos. Né? Então, é a partir do momento que o indivíduo estava lá num lugar que não tinha água, que começou a se pensar numa estrutura, que esse poço podia dar água, podia se fazer uma canalização, e chegar a um lugar mais longe, que a energia elétrica... As descobertas vieram advindas dos desafios, das dificuldades. Então, não tem como você falar, não vou viver num mundo que não tenha dificuldade e desafio. Ainda nós evoluímos assim. Então, eu começo a perceber que nada é inteiramente mal, nada é inteiramente ruim. Mas, com isso, eu também extraio a essência e vou mais além. Além da divisão, além da polaridade. Você vai para uma síntese. Você sai desse jogo de oposições que é extremamente destrutivo. Eu sempre faço um convite, eu falo, é importante a gente observar a complementariedade. Ela é parte do processo. E ir mais além dela. Você extrai a síntese e aí você tem uma transformação. Você traz o quê? Novas respostas para situações antigas. E aí você começa a trazer novos olhares, novas percepções, novas ideias, novas soluções. Infelizmente, eu acho que nós, seres humanos,
ficamos condicionados, talvez pela própria natureza nossa, a aprender através da diversidade. Então, desde a era da pré-história, depois se ouve muito falar os grandes avanços pós-guerra, porque tantas as dificuldades que o pós-guerra faz acontecer muitas descobertas. Só que a gente está nessa transição evolutiva para que as transformações aconteçam, apaziguando e transformando a nossa guerra interior, para não precisar ter guerra externa. E aí a transformação, ela advém, e aí você começa a ver o propósito, o sentido de toda a jornada que você passou, desde lá do início. Pô, peraí, por que eu nasci nesse mundo, afinal de contas? Por que eu estou aqui encarnado nessa era? Você fala, nossa, então tem tudo a ver, eu posso fazer alguma coisa. Esse alguma coisa pode ser pequenininho, pode ser para o seu netinho, para o seu vizinho, pode ser para o seu irmão de dentro de casa, como pode ser para o seu bairro, para a sua comunidade, para o seu prédio. Nós fazemos a diferença com as nossas ações. E aí é o propósito, é a sexta etapa, a elaboração. A transformação é a quinta etapa, e o sentido, o propósito disso é a elaboração. E aí nós conseguimos, então, chegar nas 7 etapas, que é a integração. Então, essas são etapas de um processo na abordagem integrativa transpessoal. Mas eu falo que essas 7 etapas, elas acontecem naturalmente em processos saudáveis, porque fui observando processos saudáveis de pessoas que me encantavam e que eu ficava admirada, de processos terapêuticos que eu passava, que eu falava, gente, é incrível, onde a gente percebia uma muralha, na verdade tinha um grande portal, não era uma muralha, né? Então, essas 7 etapas, elas são trabalhadas dentro do processo terapêutico, são trabalhadas na educação, e elas favorecem uma grande mudança, né? Elas favorecem realmente essa mudança de percepção, essa mudança de sentido. Muitas vezes, esses chamados, a gente atende esses chamados e a gente busca ouvir o que é que tem mais além. Muitas vezes é chamado, muitas vezes, nesse momento, de salto quântico, porque você, no processo de transformação, quando você sai do julgamento, você vivencia uma unidade, uma consciência não local. Existem alguns trabalhos assim que são muito interessantes. Tem um dos livros que se chama Uma Mudança Total de Mentalidade, tem um outro trabalho que fala sobre uma mudança da medicina e que mostra fatores de cura, tanto cura física quanto cura emocional através dessa consciência não local. E o caminho dessa consciência não local é justamente a intuição, é a espontaneidade, é aquele fluxo onde você se integra na totalidade, né? E aí nós temos que lembrar, né, todos nós, a gente lembra muito da nossa herança biológica, dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Então, esse corpo atual é resultado de uma evolução contínua. Mas as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa espiritualidade, Érica, também. Sim. Também. Então, ela também evolui. Ela também tem uma ascensão de uma consciência mais limitada para uma consciência mais elevada e até para uma consciência de unidade, onde você tem, nesses momentos de consciência de unidade, acesso a informações inusitadas, novas. Totalmente. E te ouvindo, assim, falando das 7 etapas, você me conecta muito, porque eu estou me desafiando em escrever um livro, Vera, sobre o meu processo Que de coisa despertar boa! da consciência.
Conta mais para nós desse livro. Então, na verdade, foi. Eu falo que eu sou muito grata à Transpessoal, porque veio da Transpessoal ao Mind, que veio. Eu fui para a Índia, todo o processo veio a partir da Transpessoal, porque quando eu cheguei na Transpessoal, eu cheguei muito desintegrada, né? Eu já tinha feito vários cursos, várias formações, mas não faltava o método, faltava essa base, né? E aí eu falo das 7 etapas e todo esse processo, porque no meu livro eles são 7 capítulos. E eu começo com o conhecimento, que foi desde o momento lá na corporativa, eu vi que não fazia mais sentido para mim aquela. Não, né, eu comecei a reconhecer que o que eu vivia não fazia mais sentido. E aí eu começo a contar todo o processo a partir das etapas, que foi o processo de despertar de consciência. Então, quando eu ouço você falar, eu percebo que essas 7 etapas, ela é tão importante das pessoas saberem, porque é o que você comentou, ela vai em todas as camadas, e quando você sabe, você fala, puxa, eu tô aqui, eu tô identificado, né? Peraí, deixa eu ver o que eu tô apegada. Eu lembro do Pierre Weil, né, que eu não sei, eu acho que eu sou apaixonada pelo Pierre Weil, e ele fala lá da lei da separatividade, né? Então, eu fico tão identificado, procure pelo apego, né? Ele fala. Então, se você começa a ter essa autoconsciência, eu acho que traz uma transformação incrível. E aí, uma coisa que você falou, e que foi um dos motivos da minha maior cura dentro da transpessoal, foi a espiritualidade. Foi essa conexão com o espiritual. E aí eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como a espiritualidade na transpessoal, com base em ciência, como que você enxerga a espiritualidade como um pilar essencial para o ser humano, e principalmente hoje em dia, né, que eu vejo que tem também muita abertura, mas também muita resistência em alguns momentos. Você fala espiritualidade, as pessoas já né, faz assim. E na One Mind, eu faço questão de ser os 3 pilares, né? Corpo, mente e espírito. Eu não consigo tirar isso. Para mim, eu não consigo trabalhar separado. E então, eu queria que você pudesse comentar na tua visão, assim, sobre a espiritualidade, a importância das pessoas cultivarem a espiritualidade, o que para você é? Bom, acho que a primeira coisa, ela é o cerne da abordagem integrativa transpessoal, né? Ela é aquilo que move, que transforma o indivíduo, que favorece. Para mim, ela é a base e ela é o ápice. Ela é aquilo que faz o florescer do indivíduo, né? Então, é aquilo que vai fazer a diferença. E aí, o que é importante, talvez, a pessoa entender, é que a espiritualidade ela tem várias formas de expressão. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo agora, por exemplo, já foi cuidado por um médico que se colocou como sendo ateu, mas era um ser extremamente espiritualizado, porque ele tinha um propósito, um ideal, um comprometimento com o estudo, a atenção plena, a presença, que é uma expressão da espiritualidade. Essa qualidade de presença, essa qualidade de comprometimento, de verdade, né? De sentido, de valores. Então, a espiritualidade até pode correr pelo veio de diferentes religiões, mas não só. A espiritualidade, ela antecede. Então, ela tem a ver com senso, ela tem a ver com propósito, ela tem a ver com direção, ela tem a ver com fluxo, ela tem a ver com valores positivos, ela tem a ver com esse universo sutil, né? Hoje sabemos, e se estuda cada vez mais essa questão da matéria visível e da invisível, desses vários universos, das várias galáxias. Então, é essa dimensão impalpável, mas realizável, que faz os milagres acontecerem. Né? Então, nós vemos que a espiritualidade ela é presente na história do ser humano de diferentes maneiras, seja pela prática de oração, seja por práticas atribuídas à espiritualidade, à religiosidade, seja práticas atribuídas ao milagre, algumas vezes até ao próprio intuição, ao conhecimento, mas que há uma transformação muito grande. Então, eu sempre sinto muito a espiritualidade como sendo, ao mesmo tempo, aquela dimensão que nos dá esperança e que nos dá persistência.
né? Para mim, a esperança e a perseverança são irmãs gêmeas, e elas fazem parte da espiritualidade. Elas estão aliadas, porque é como se a espiritualidade colocasse uma luz e dissesse assim: olha, você não está enxergando, mas existe, e você sente que aquilo é real, que aquilo é possível, né? E te dá persistência, vai, continua, caminha. E à medida que você vai caminhando, as sementes vão florescendo. Então, você começa a ter discernimento, você começa a ter essa percepção mais ampla. E uma das coisas, né, você falou do Pierre, que é um grande ícone, é alguém a quem eu honro muito, aquele que trouxe para o Brasil a psicologia transpessoal, junto com o Léo Matos, e depois ele foi o pioneiro em levar, em 1978, a psicologia transpessoal para a universidade. Ele leva como uma disciplina na universidade. E ele falava muito sobre essa ilusão da separatividade como a grande causa do sofrimento. Essa ilusão da separatividade é justamente uma consciência dividida, uma consciência empobrecida. E quando nós observamos esse universo no automatismo, esse dia a dia, sem conexão consigo, sem conexão com o outro, isso vai gerando o quê? Fragmentação. Essas polaridades acirradas geram o quê? Fragmentação, gera o quê? Um empobrecimento do ser. Então, a consciência mais elevada fica desnutrida, fica adormecida. Então, ela precisa ser desperta. E é ela que nos dá, então, esse brilho da espiritualidade. A espiritualidade, ela pode vir de uma forma muito suave ou, às vezes, de uma forma arrebatadora. Mas ela é realmente essa força que nos move e que nos transcende, que nos atravessa. Ela está dentro de nós, ela está na relação com o outro e ela está mais além, né? Então, ao mesmo tempo que ela é, vamos dizer, aquela informação que está dentro de cada semente que somos, ela também é o seu melhor florescer. Por isso, ela é essencial. Essencial. Eu, assim, tenho encontrado, né, e eu falo para quem está assistindo aqui, eu vou deixar todos os dados da Vera, da Lubrati, enfim, porque a psicologia transpessoal faz uma conexão, e para mim fez tanto sentido quando eu conheci, porque eu não consigo ver, eu não consigo falar, eu não consigo viver sem essa integração em tudo que eu levo, nos processos terapêuticos, nas empresas, e quando a pessoa veio falar, tem isso, faz sentido para você? Porque eu vejo que quanto mais fragmentado, mais o sofrimento, quanto mais separado, e aí eu trago um pouco do mindfulness, da atenção plena, né? Porque às vezes eu vejo, sabe, Vera, que quando a gente está tão distraído, né, tão agitado, no momento que você desconecta tanto, que se você traz presença, eu falo assim, existe um milagre acontecendo em cada instante, né? Eu tô olhando aqui para fora porque tem umas plantinhas aqui, aí eu fico olhando às vezes o processo da natureza e falo, gente, a espiritualidade, a consciência acontecendo aqui agora, né? Não precisa ser nada muito longe, muito místico, não, é agora, minha próxima respiração, né? Então, é muito interessante quando a gente traz essa conexão espiritual que, para mim, faz todo sentido em todas as camadas, em todos os âmbitos, não? Porque as pessoas falam, não, agora eu tô sem tempo de cuidar da espiritualidade. Eu falo, gente, mas se você não tem tempo de cuidar da espiritualidade, você não tá cuidando de você, né? Porque não tem como uma parte da minha vida, lá para meus 50, 60 anos, eu vou olhar para isso. Não, é agora, não é outro momento. Você falou uma coisa agora bem importante, né? Agora, é aqui, né? Você está respirando. Gente, o que é respiração? O que é esse sopro? Total. É espiritualidade em ação. Exato. É espiritualidade em ação. Você pode ter um organismo perfeito, né? Por exemplo, os casos de morte súbita. Ah, tá, parou o coração. Mas porque parou, não tinha nada. Quer dizer, esse sopro se esvai. Se esvai. Então, é esse sopro constante, a cada instante. Então, nós não precisamos ir além, nos deslocar tanto. Claro, tudo
é bom, tudo faz sentido, acho que cada um tem que buscar o seu caminho, faz parte, mas a espiritualidade está conosco o tempo inteiro, aqui, agora, na presença, na presença. Exato. Isso é uma realidade. E esse ser, essa transição que tanto nós estamos falando, na verdade, é essa transição para esse ser espiritualizado, para esse ser que tem consciência da espiritualidade. Né? Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Veja que interessante, os valores mais elevados, eles foram aparecendo em termos do cérebro, em termos de estrutura, mais recentemente. Então, por exemplo, o raciocínio, que é alguma coisa mais diferenciada, são essas chamadas funções corticais superiores. E os valores que estão vindo aí mais recente é compaixão, empatia. Então, quanto mais estamos evoluindo enquanto humanidade, enquanto seres humanos, o que está acontecendo? Mais e mais nós estamos nos tornando melhores seres. E melhores seres humanos é o que vai formar uma melhor sociedade. Total. Não tem saída. Exato. Então, nesse sentido, eu acredito muito nessa perspectiva da transpessoal, da abordagem integrativa, que a gente traz um método para que você possa trabalhar na prática clínica, trazemos um método para que possa trabalhar na educação. Eu acho que a educação é o ponto da grande transformação, é o templo sagrado que transforma uma sociedade. Nós precisamos dar condições, valorizar esse professor, valorizar a educação, até porque, eu digo assim, a nossa lei de diretrizes e bases, teoricamente, ela é excelente. Ela fala de imaginação, ela nos fala de transreligiosidade, ela fala dos temas transversais que você trabalha experiencialmente. Mas precisamos valorizar o professor, dar condições para ele fazer isso, para que ele possa cumprir essa missão sagrada, esse sagrado que a transpessoal vê na educação, né? Para que possa ser os grandes templos de transformação para uma sociedade melhor. Nas organizações, as organizações a mesma coisa, são redutos de transformação, de evolução, e organizações que abarcam essa esfera da transpessoalidade, ela também contribui para melhores seres humanos. Então, a gente buscou muito, né, acho que como um grande propósito ideal de como que podemos levar essa coisa linda da transpessoal para a prática. E aí essa ideia de desenvolver a metodologia, de fazer acontecer, né, nessas diferentes áreas. E que começou lá atrás, como uma formação em psicologia transpessoal, que eu dava, cheguei a ministrar essa formação em 12 estados, e depois se transforma numa pós-graduação. Então, uma pós que pode favorecer as pessoas que querem fazer a sua escolha, seja na área clínica, na área da educação, seja na área das empresas. E cada um de nós, como você está fazendo, levando a sua semente, semeando, tenho certeza que esse mundo vai estar muito lindo, né? Ele vai ser um mundo melhor, com certeza. Não tenho dúvida. Eu acho que eu lembro. Sabe o que essa fala me lembra da história do Pierre Weil, que ele fala do beija-flor? Isso. A história do beija-flor, né? Me corrija se eu contar errado, Vera, que né, tá um fogaréu aí na mata, sei lá onde era, e aí o beija-florzinho vai lá, pega um pouquinho de água e fica lá, pega um pouquinho de água e vai lá apagar o fogo, pega um pouquinho de água, e aí eu não lembro se era tigre, o que era urso, qual era o animal que ficava olhando assim, né, e falou, meu, você não vai conseguir fazer nada, olha o pequenininho de gota que você pega aí do seu biquinho para molhar lá, você não vai acabar com o fogo. E aí o beija-flor fala, mas eu estou fazendo a minha parte, né? É mais ou menos isso, né, É Vera? exatamente isso, né? E é isso que dá base a grandes transformações.
Porque é um pouquinho daqui, um pouquinho dela. Imagine, todos nós, né? Inúmeros, milhões de beija-flores, nesse momento, levando essa gotinha da espiritualidade. E vai tocando um aqui, outro ali, outro aqui. De repente, colapsa. E aí há essa grande mudança paradigmática. Então, as mudanças elas são tão interessantes porque elas são paradoxais. Aparentemente, é como se não tivesse acontecendo nada, né? É como se fosse aquela lagarta dentro do casulo, e você olha aquele casulo está lá parado, nada está acontecendo. Mas lá dentro está acontecendo algo fantástico, né? Porque aquela lagarta ela está se dissolvendo, virando um caldo de proteína, e que 90% daquela lagarta, ela se desfaz. Mas 10%, olha que interessante, tem umas células que são chamadas imaginais. E essas células estavam já presentes quando aquela lagarta foi gestada, na gestação dela, já estava presente. Essas células imaginais assumem o comando e transformam aquele caldo numa linda borboleta. Né? Então, nós temos essa espiritualidade em nós. Ela já vem no nosso nascimento, como pequenas células imaginais, e que nesse aparente caos é uma desconstrução, porque algo novo está se reconstruindo, se construindo a partir dessa desconstrução, mas é algo que já estava lá na essência, no cerne. Qual que é essa essência? A espiritualidade. Ai, meu Deus, que lindo! Que maravilhoso! É aquela coisa, né, a espiritualidade é o pulsar, né, da vida, é o chamado, é o propósito, é o sentido. E Vera, para que a gente possa caminhando aqui, eu queria fechar com, na verdade, duas perguntas. Uma é que talvez alguém deve estar se perguntando aí como que qualquer pessoa pode fazer a transpessoal, a psicologia transpessoal recomendo para algum tipo, não? O que você diria para quem se interessou, que ouviu, que se apaixonou, que com certeza vai se apaixonar? Qual área? Enfim, conta um pouquinho, quem tiver interesse, para quem é a transpessoal. Bom, para todos aqueles que sentem esse chamado, né, que percebem que tem algo além e que podem e querem e desejam fazer algo a mais para si e para o próximo, que sente que algo a mais é possível. Né? E aí você pode fazer isso dentro da sua área de formação. Então, nós temos, por exemplo, algumas pessoas que eram advogados e foram fazer e levaram a psicologia transpessoal para a justiça restaurativa. Outros que levaram, que trabalham dentro da Receita Federal, que trabalham numa área pública e levaram isso para a área pública. Então, você pode fazer esse curso para levar para a sua área de formação. Mas também, se você deseja, por exemplo, se transformar e ser um terapeuta nas organizações, ter um terapeuta dentro da área clínica, desde que você tenha uma graduação, você pode fazer a pós-graduação. Então, é possível fazer essa pós-graduação, a pessoa tem um bom embasamento teórico, adquire recursos, várias ferramentas que vão ajudá-lo nessa prática, tem supervisão, acompanhamento posterior. Então, tudo isso possibilita que o indivíduo possa, muitas vezes, fazer até uma transição de carreira. Às vezes, a gente tem várias pessoas que dizem, olha, eu acho que eu já dei o que eu precisava dentro dessa área, eu sinto que eu estou numa transição, numa mudança de carreira. E, atualmente, nós temos turmas que são feitas presenciais em São Paulo, em Brasília, mas temos também uma pós-graduação que foi construída com muito carinho, com muito comprometimento, com a mesma qualidade. A nossa pós já vem há mais de 22 anos, já formamos mais de 3.000 pessoas, que é online. Então, não é
o sistema EAD, né? É online, é presencial ao vivo, e aí tem todo um suporte de uma equipe grande que trabalha junto, assessorando. Essa turma atual ela está fechada, mas o ano que vem nós teremos uma nova turma que começa, não me lembro se fevereiro, março, mas vocês encontram todas essas informações no site da Associação Luso Brasileira de Transpessoal, que é a Alubrat, ou do Instituto Vera Saldanha. Essa E todo esse trabalho, esses conteúdos programados que foram desenvolvidos por nós. Então, o Instituto Vera Saldanha, ele gerencia, mas a Alubrat, que é a associação que foi fundada pelo Pierre Vaio, por mim, pelo Mário Simões, ela tem essa missão de divulgar, de propagar para o pessoal. Então, nós levamos esse curso, que já tínhamos dado em muitos estados, levamos esse curso quando fundamos a associação e passamos a dar pela associação. Então, quando foi fundado, quando se transformou numa pós, continuamos mantendo a Alubrat, porque é uma forma de estarmos expandindo, agregando pessoas das mais diferentes regiões do país e do mundo, e que trabalham com a psicologia transpessoal, né? Claro, os cursos que nós damos na Alubrat, a grande maioria, a pós-graduação principalmente, é com abordagem integrativa transpessoal, mas também existem outros cursos, outras possibilidades. E cursos menores também, para quem deseja conhecer, quem deseja saber, e ter informações, enfim, quero experimentar um pouco disso. Assim como associações que apoiamos, assim como associações dos nossos alunos, que foram pessoas que se formaram e saíram, montaram suas associações, estão fazendo trabalhos maravilhosos, se dão pequenos cursos e cursos maiores. Então, são formas da pessoa conhecer e, se quiser, então, se tornar um profissional, fazer a pós-graduação em psicologia transpessoal. Que maravilha. O que eu posso dizer, gente, é que quem que estiver assistindo, assim, é um divisor de águas, mas tem um chamado, tem algo, na hora que você estiver ouvindo, tá ouvindo aqui a Vera, algo dentro de você vai brotando, assim, é algo que você tem certeza, não é dúvida, você tem certeza que você precisa caminhar, né? E eu vejo que trazer também essa possibilidade do online, né, abre muitas possibilidades, e ao vivo, né, porque eu acho que esse que é o diferencial, né, da Lubrat. E hoje a Vera ainda dá aula, gente, então vocês vão ter aula com a Vera, né, porque a Vera não para, então eu falo que, assim, é uma grande oportunidade de vida ouvir a Vera, né, então quem realmente se interessar tem que buscar, tem que fazer, tem que estar próximo, porque, enfim, é o que me transformou minha vida, assim, eu sou realmente a pessoa que quero levar até o fim da minha vida e cada vez mais estudar, aprofundar na transpessoal, porque eu não vejo outra metodologia que me abarca tanto. E para fechar, Vera, eu queria que se você pudesse deixar uma mensagem final para as pessoas. Acho que você falou tanta coisa maravilhosa, tanta coisa que tocou meu coração, me emocionei em vários momentos aqui, mas que, ao mesmo tempo, né, a gente eu atendo hoje como psicoterapeuta, estou em empresas, ainda percebo, né, que é um movimento que vai se abrindo, mas ainda tem um movimento que a gente está aí, né, ativista, abrindo espaço, né, e muito sofrimento também tem, né, a gente vê que a gente está nesse processo de transição e que muita gente perdida dentro desse todo o caminho. Então, eu não sei, o que você pudesse falar, assim, do seu coração, dessa mensagem, que vai perpetuar aí né, acho que os vídeos de internet vai ficar para sempre, né, então as pessoas podem estar ouvindo hoje a gente está em 2021, né, então pode ser que esse vídeo esteja aí 20, 30 anos, e então eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para a gente, para a sociedade, para a humanidade, um conselho mesmo de alguém tão sábia que é você, então, o que você gostaria de deixar para a gente? Olha, acho que uma coisa que me toca muito é esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, a primeira coisa
é não se perca de si próprio. Olhe para quem você é. Acredite que essa dimensão espiritual, essencial, transformadora, está em você. Eu acho que é importante nós olharmos, talvez com mais compaixão para nós mesmos. Acho que há muita autoexigência e, às vezes, autoabandono. Né? Então, sair desses dois extremos. É olhar para si mesmo com mais compaixão, olhar para o outro com mais compaixão. No dia a dia, nós cultivarmos muito mais a empatia para com o outro e menos julgamento. Julgamento é aquilo que nos leva para a armadilha do apego, do orgulho, e aí desencadeia todo um processo de desarmonia dentro e fora. Mas quando a gente traz a empatia para conosco, para com o outro, a compaixão, algo maior começa a vibrar dentro do ser humano. Hoje nós sabemos que o coração, ele não é só um coração físico, não é só um órgão. Ele tem um campo de eletricidade, um campo eletromagnético muito grande. Nas tradições hindus, tradições mais antigas, já nos falavam também de uma anatomia sutil do chakras. E além dessa dimensão do chakra cardíaco, nós temos um campo eletromagnético no nosso coração. Silencie, ouça o seu coração. O seu coração vai te responder. Ele vai te trazer paz, ele vai te trazer confiança, ele vai te trazer esperança. Mais ainda, ele vai intuir você nos caminhos que te levarão a acessar o seu melhor. E a partir desse acesso ao nosso melhor, é que nós vamos poder trazer o melhor para o mundo. Jamais, 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 jamais em tempo algum desista. Tenha esperança e persevere. Acho que a esperança é a grande transformação. É ela que nos faz ir no mais profundo dos abismos e vermos que aquela fresta de luz floresceu. Então, é possível. É esse fio de esperança, é esse fio de luz que pode chegar em qualquer abismo e fazer com que haja uma grande transformação, uma grande iluminação. E isso será possível. E eu acredito muito que é essa esperança que possibilitará que todos nós possamos, sim, ver um novo mundo. Na medida que nós fizermos essa conexão verdadeira com esse coração espiritual. É ele que gera, que dá à luz a grande transformação. Então, acho que respire, dê pausas no seu dia e ouça o seu coração. Simples assim. Ai, que lindo, Vera. Me emocionei quando você estava falando. Nossa, senti um amor tão profundo por aqui, que sabe que chegou assim, de cada fala, de cada momento, cada palavra um processo de despertar, sabe? Eu sim, fui sentindo aqui. E eu queria te agradecer, assim, imensamente. Eu acho que todas as pessoas que estão vendo, ouvindo, seja em vídeo, seja em podcast, que tenho certeza absoluta que depois de uma conversa com propósito, cheia de sentido como essa,
a gente já sai bastante reflexivo, né? Sai com bastante possibilidades, eu digo, né? A partir disso. Então, muito obrigada, Vera, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu amor, pela sua existência e por você ter e continuar dando a chance para a gente poder conhecer a transpessoal e que da minha parte, né, eu sempre me emociono, eu sou emocionada, gente, transpessoal é assim, a gente é o que é, que assim, eu quero muito, dia após dia, levar essa metodologia que é tão transformadora. Não, mesmo. É esse amor, Érica, que você está sentindo, que você quer expandir cada vez mais para mais e mais pessoas, que é um mais elevado estado de consciência. É um dos estados de consciência mais elevado, que é verdadeiramente transformador, que nos faz sentirmos todos irmãos. É nesse amor que nós somos todos irmãos. E eu que te agradeço muito essa possibilidade de estar aqui junto com você, de te parabenizar pelo trabalho que você vem fazendo e que você continue propagando e levando, sim, cada vez mais para um número muito maior de pessoas. Que assim Que seja. todos possam ser tocados por esse grande amor. Acho que esse é o meu maior desejo. Eu tenho certeza que quem pensou na psicologia pensou nisso, né? Que todos nós possamos ser tocados com esse amor, esse grande amor que a tudo transforma e a tudo cura. Então, gratidão, um grande beijo para você e para todo mundo que está ouvindo. Vai ter todas as informações aqui do Instituto, do Alubrat, do site, enfim, vai ter tudo aqui para vocês seguirem. E então, eu me despeço aqui de vocês, um grande beijo e até mais. Gratidão.